vocês possam ser edificados não por mim, mas pelo Espírito que fala e fala à igreja de Deus. Amém? Então, esse Espírito quer falar com vocês, tá? Então, quando eu estiver falando, você pode estar anotando, você pode estar lendo, você só não pode estar dentro de uma outra sintonia que não seja essa aqui. Para que o Espírito ministre a igreja, para que a igreja seja edificada como um corpo, e esse corpo ajustado cumpra a função que ele tem na terra, que é sinalizar o reino de Deus, tá? Então, se você sentir uma tremenda vontade de levantar e ficar zanzando, fazendo qualquer outra coisa, eu peço para que, em nome de Jesus, você fique aí ouvindo no seu lugar, com toda a reverência e com todo o amor que eu sei que você tem. Amém? Para que o Espírito Santo possa estar ministrando na paz e na calma ao seu coração. Lucas, capítulo 10. Versículo 25. Eu já preguei talvez umas 846 vezes nesse mesmo texto, mas é um texto muito rico, que nós vamos fazer uma ponte com ele, com o capítulo 6 de Deuteronômio. Tem esse livro na Bíblia, tá? Na Bíblia de todo mundo deve ter. Deuteronômio, o nome é difícil, né? Mas abram, deixem... Isso aqui não tem que controlar o microfone. Deixem abertos essas duas, marcados. Para quem tem Bíblia, né, é fácil fazer marcação. Quem não tem Bíblia, compra. Amém, amém. Vamos lá? Eis que se levantou um certo doutor da lei. Eis que se levantou um certo doutor da lei, o Conrado, para me ajudar com o microfone. E esse doutor da lei estava dizendo: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: o que está escrito na lei? Como que você a lê? E respondeu ele e disse, o mestre da lei: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus: respondeste bem, faça isso e viverá. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem que é o meu próximo? Só tem Deuteronômio. Para quem prestou atenção na leitura, nós vamos ter uma surpresa agora. Ouve, Israel, capítulo 6, versículo 4, comigo em diante, até o 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Vocês prestaram atenção que a gente tem um problema aqui na leitura do mestre da lei, não tem? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Quando o Evangelho para fora de nós vira um completo descaso com o próprio Evangelho. Nós temos aqui um doutor da lei, alguém que na sinagoga tinha a responsabilidade da homilética, da homilia, da leitura do texto. Então ele era um homem completamente versado em tudo aquilo que se falava acerca da lei. E que lei é essa? Lei que os fariseus trocaram, perverteram o lugar dela em relação àquilo que era a centralidade do relacionamento com Deus. A centralidade do relacionamento com Deus sempre foi o sacrifício.
Sempre foi, desde o início, quem merecia morrer era o sujeito, e um animal, um cordeiro, um bezerro, morria no lugar daquele sujeito, trazendo propiciação, pagamento pela culpa que existia. O tempo passou e Israel, como nação, foi parar dentro da Babilônia, dentro de um exílio, em que todas as tradições estavam sendo diluídas em outra cultura. E nessa diluição da tradição, um grupo de escribas, um grupo de um povo que tinha na leitura, no texto, na tradição oral, que era a tradição que era passada de pai para filho, resolveu falar, opa, vamos colocar isso no papel. E a lei se tornou a centralidade do relacionamento com Deus. A leitura, a letra, o alfabeto, a mística do texto se tornou a centralidade, tomou o lugar do sacrifício. John, como? Porque lá eles não podiam sacrificar. O sacrifício era executado no templo. Uma vez sem o templo, porque estavam na Babilônia, cessou o sacrifício. E a centralidade do relacionamento com Deus se tornou a letra, se tornou a lei. Gente que vive pela letra, pelo A mais B, pelo cartesiano, pelo norte, sul, leste, oeste. Não tem sudeste e noroeste. É norte, sul, leste, oeste. É preto no branco. Nada é igual ao seu, né? É assim. Tem gente que vive assim, nessa matemática. E aí o povo... E aí eu estou te dizendo o que esse sujeito doutor da lei estava fazendo com Jesus, que joguinho que ele estava fazendo com Jesus. Ele deve ter pensado no seu coração, vamos ver se esse cara entende mesmo do que ele está falando. E ele chega para Jesus, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Microfone bom a gente não tem, né? Amém, glória a Deus. E aí não precisa, né? Porque eu já falo alto pra caramba. Né? O que eu vou fazer? Porque a grande questão daquela época era o retorno à vida eterna. O homem perdeu isso no jardim. Ele perdeu a condição de eterno. Ele perdeu a condição de ser semelhança do Criador. Essa era a questão. A vida deixou de ser um fim em si mesmo para ser uma maneira para alcançar a eternidade. Vocês já pararam para pensar nisso, igreja? Que a vida deixou de ser um fim em si mesmo, deixou de ser, eu já não vivo para viver, para ser feliz, para amar, eu vivo porque eu preciso alcançar a eternidade. Eu tenho esse tempo de vida, eu tenho essa idade que eu tenho, e nessa idade que eu tenho a responsabilidade de resgatar a eternidade para mim. Então a vida deixa de ser um fim em si mesmo. Você não vive para viver, você vive para ser eterno. E esse sujeito aqui carrega esse sofisma no coração dele. Ele está sofismado, ele está cheio de dúvidas. É um doutor da lei. Os doutores da lei são gente com mais dúvidas do que respostas. E um coração completamente maquinetado nesse sistema. Então, quando ele se achega a Jesus para fazer uma pergunta, essa pergunta tem duas funções. A primeira, segundo o texto, na narrativa bíblica, é provar Jesus, testar Jesus, saber se isso que ele está falando, se esse cara que ele é realmente verdade. A segunda função é saber, numa reflexão interna, se ele se encaixa no padrão da vida eterna. Lembrando, a primeira pergunta que ele tem é para saber se Jesus sabe daquilo que ele está falando. Se Jesus é realmente o Messias, o Meshiach, o Cristo. A segunda pergunta é para saber, o segundo motivo da pergunta é para saber se essa vida eterna habita dentro dele. É uma reflexão para dentro. Então ele pergunta para saber, para fora, e pergunta para saber dentro. E aí esse cara, esse sujeito, que tudo era preto no branco, daquele jeito, né? Tudo tinha que ser formatado. Tem uma leitura da Bíblia, não sei se você
vocês repararam, completamente diferente do texto. Vamos lá de novo para Lucas, para que vocês prestem atenção e vocês entendam junto comigo. Esse homem ele faz um adendo na lei. Esse homem ele faz um complemento na lei. Porque aquilo que ele era transformava a lei naquilo que ele desejasse que ela fosse. E ele faz um acréscimo, ele coloca um dedinho nele ali. Vamos ver? Vamos lá, hein? E respondendo disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Lá o texto, capítulo 6 de Deuteronômio, vai dizer o seguinte: 6, 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as suas forças. Ele colocou entendimento. Porque ele é um doutor da lei. Pessoas que tinham a obrigação do saber. O saber, o entender, o conjecturar, o pensar, era a função daquele sujeito. Então ele faz um acréscimozinho ali. Ele coloca parte dele no texto. Ele coloca naquilo que é leitura, que salva a alma do inferno, de si e de fora, e de qualquer outro tipo de inferno que venha da eternidade ou para a eternidade. Se assim o é, ele faz um adicional daquilo que lhe apraz, daquilo que faz parte dele. É uma leitura que não é uma leitura para alcançar o outro, ela não reduz o seu tamanho para caber na consciência de ninguém. É uma leitura que tem adendos que complicam a vida das pessoas. Porque uma coisa é você estar sentado nessa cadeira e está ouvindo John. Outra coisa é você estar nessa cadeira entendendo John. Existe um campo, existe uma barreira, existe algo que tem a ver, em primeiro lugar, com o cognitivo, com o entender na cabeça, com as somatórias que você faz na tua consciência. Esse é o primeiro campo que o John precisa enfrentar para que a mensagem dele te alcance. O cognitivo, que você aprendeu. Pessoas que têm limitações, tem que contar isso para vocês. Eu cheguei em Afuá, estou em Afuá. O César falou: hoje você vai pregar numa igreja batista. Eu falei: amém, eu vou pregar numa igreja batista. Aí preparei aquele sermão bonito. Era de 1 hora para lá, 3 pontos, a coisa estava linda. Eu tive que pregar. Espera aí, depois eu conto. Eu tive que pregar em outra igreja esse sermão, porque não deu para pregar naquele lugar. Eu guardei para pregar depois, porque não deu. Gente, eu cheguei no lugar, era uma igreja batista. Tinha meia dúzia de índios sentados na frente assim, ó. Aí me cutucou. Então, aqui é 10 minutos a pregação, tá? Vocês não entendem muito não, tá? Lê um versículo, abençoa eles. Peraí. Eu preparei um negócio, nem esquece isso. E aí eu falei: é bom, né? Então, né, Raul? Foi aquilo aí. Gente, a gente vai com uma expectativa e o outro, o conhecimento do outro, o quanto que ele viveu, o quanto que ele aprendeu, influi diretamente em como que essa mensagem vai chegar lá. E não é o ambiente eclesiológico, eclesiástico que vai interferir nisso. Não. É o quanto que você investiu realmente na sua vida no aprender, no conhecer e no prosseguir conhecendo. Assim bem como todas as condições que você teve para poder fazer isso. Teve gente que não conseguiu aprender a ler, a escrever. Teve gente que não conseguiu frequentar a escola. E teve gente que aprendeu a ler, escrever, e ensina e não compreende. Isso é uma barreira que aquele que está pregando enfrenta. A segunda barreira é uma barreira que tem a ver com a espiritualidade, com
o quanto que essa pessoa se aprofundou na densidade da espiritualidade. Porque tem gente que não entende no conhecimento, mas entende no espírito. Aquilo faz um sentido danado. Você pedir para explicar e não sabe. Mas faz um sentido dentro dele. Porque quando ele entender, aquilo vai virar uma ebulição dentro dele. Quando ele souber pelo conhecimento, pela letra, pela somatória da exegese, da hermenêutica, ele vai falar, meu Deus do céu, isso já estava dentro de mim. Porque eu já tinha ouvido isso. Eu já tinha ouvido essa sentença, esse entendimento. Então essa é a segunda barreira que a gente enfrenta. Uma barreira de ordem cognitiva, das coisas que a gente aprendeu, e uma barreira de ordem espiritual, daquilo que o sujeito buscou para si como espiritualidade. Essa é a barreira que todo preletor enfrenta. No sujeito, no outro, né? Do outro lado. Né? Agora, Jesus, ele estava naquele momento sendo tentado a partir de tudo aquilo que ele já tinha feito, de tudo aquilo que ele já tinha dito. Chegou um homem para avaliar, para fazer a supervisão do ensinamento de Jesus, assim como eu já fiz em loja, para poder conferir se no checklist, na forma, na lei, Jesus se adequava, se ele tinha adequação. E Jesus, ele é um cara muito da paz, muito tranquilo. O cara perguntou, mestre, o que eu faço, agora traduzindo, miúdo, trocando miúdo, para voltar para a condição de estar plenamente com Deus, para o plano original? Eu quero voltar ao Abba, ao Pai, eu desejo voltar ao Abba. O que eu faço? Porque a lei, ela dizia que nós deveríamos amar a Deus com todas as nossas forças, com o nosso entendimento, né? Não. A lei dizia que nós devíamos amar a Deus de toda a alma, no subjetivo, com todas as forças, explorando todas as nossas limitações. A gente devia amar a Deus com o subjetivo, com aquilo que você não enxerga, com aquilo que depende do objeto, sujeito que está adorando. É Ele com o Pai. E o sujeito ele faz um adendo criminoso no texto, que nós fazemos o tempo todo para complicar a vida do outro, para tornar o outro caminho para ele mais difícil, para que o outro seja segundo aquilo que a gente enxerga, para que o outro não tenha a sua individualidade, para que o outro não consiga ser aquilo que ele consegue ser, mas que ele seja o meu plano, a minha vontade e o meu desejo. A gente cria uma religião que serve para o outro. A gente esquece que a lei, ela pedia o sacrifício, a lei, ela pedia a morte, e que todo mundo estava inapto, todo mundo estava fora, toda espiritualidade que havia era para compensar a ausência de Deus em nós. E aí a gente coloca como fundamento, nós até hoje, o entendimento. E aí Jesus fala, olha, você pensa que Jesus vai corrigir ele? Você pensa que Jesus vai participar desse debate teológico? Que Jesus ele vai teologizar, que ele vai abrir a lei naquele momento e falar para o sujeito, querido, olha, eu acho que você está um pouco enganado. Porque o texto não está dizendo isso. Como diz um povo, eu gosto do povo, né? Eu gosto muito do povo. Não é bíblico. Eu gosto disso, né? Não, isso é bíblico. Me dá a base bíblica. Nós temos que procurar base bíblica na Bíblia. O que você quiser, você encontra, tá? Para assassinato, para estupro, para tudo quanto é coisa terrível, para incesto. Tem base bíblica para tudo. Tudo. Obrigado pelo café, Cíntia. Só que, infelizmente, essas bases bíblicas, elas nunca são feitas para salvar, para reduzir a dificuldade, para tornar mais fácil, para abrir as portas. Essas bases bíblicas, elas são utilizadas para complicar o caminho do outro, para tornar mais difícil, para tornar algo que tenha um certo mérito daquele que completa. Então esse cara, ele está chegando diante de Jesus e ele lança essa pergunta para Jesus. E Jesus devolve a pergunta para ele. O que está escrito na lei? Como que você lê a lei? E esse cara responde tudo aquilo que ele disse.
Olha, respondendo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o seu entendimento. A leitura pessoal dele estava comprometida por aquilo que ele era. A modalidade de vida que ele tinha comprometia a qualidade de vida que ele tinha. A forma que ele vivia a vida dele comprometia a leitura do Evangelho dele. Quantas pessoas já foram condicionadas a viver de uma forma miserável, esmagadora, transtornadora, completamente impossível de se viver por conta da leitura de alguém, por conta da própria leitura contaminada do Evangelho? Quem já viveu dessa forma? Quem já viveu dessa forma? A leitura do outro, a forma que o outro enxergava as dinâmicas, se transformou em você, e aí você jurava que o texto dizia aquilo. Não, mas não, quando alguém diz ao contrário, isso revira dentro de você. Porque você absorveu não o espírito do texto, não a síntese do texto, que é traduzida pelo Espírito em nós, mas você observou a arquitetura do texto, fazendo uma leitura completamente equivocada. E aí Jesus, ao ouvir o que o rapaz estava dizendo, ele não para em momento nenhum para fazer uma correção teológica daquilo que o sujeito está falando. Pelo contrário, Jesus era um homem agradável. Jesus era um homem pacificador. Jesus era um homem que naquela situação decidiu não vencer o debate, mas responder com amor. Ele diz: você está fazendo muito bem. Se assim você fizer, você vai viver. E isso para muitos parece um elogio meio que cínico. Mas na verdade, como na segunda modalidade da pergunta do homem, havia uma condição de que como que essa lei funciona dentro de mim, ele fez o homem refletir acerca daquilo que ele acreditava ser o fundamento básico para a eternidade da lei. Porque esse homem, se você acompanhar comigo, no versículo 29 diz assim: ele, porém, querendo justificar-se. Alguém que estava concreto e certo daquilo que estava fazendo, precisaria se justificar? Qual é a necessidade desse homem se justificar, se ele realmente acredita que isso seja a síntese que nos reconecta com a eternidade perdida? Qual era a necessidade de justificativa? Por que ele precisaria disso? E aí o homem traz essa justificativa, uma pergunta em forma de justificativa, que diz o seguinte: e quem é o meu próximo? E aí Jesus resolve lhe contar quem era o próximo, não dizendo quem era o próximo, porque seria muito fácil. E às vezes a gente sai respondendo dessa forma, a gente quer resolver o problema do outro, mas o problema do outro não é uma resposta, o problema do outro é fazer ele pensar, para que ele entenda por si só qual é a resposta. Porque o coração do outro às vezes pode estar contaminado exatamente como esse homem estava contaminado, seu coração, com uma leitura equivocada, deturpada, pela forma que ele enxergava o Evangelho, pela forma que ele enxergava a Boa Nova, que ele enxergava a reconexão com Deus, porque tudo quanto é reconexão é Boa Nova. Então, eu não sei você, querido, porque é denso demais saber como você, mas eu sei por mim, que as leituras que nós fazemos da vida tem muito a ver com aquilo que nós somos. As leituras, as sínteses, os nossos olhares, as nossas janelas vão dizer muito mais sobre nós do que do objeto que está sendo observado. E Jesus, ele mais uma vez fala sobre isso. Ele vai dizer o seguinte: se os seus olhos
será luz. Então está no fundamento de como que você enxerga a coisa, e não no fato de como a coisa é. Porque a natureza das coisas, a saber, coisas, seres humanos, é completamente caída desde o Éden. Todo ser humano decaiu da sua eternidade. E a vida deixou de ser um fim em si mesmo para ser a busca pela nova eternidade. Você perdeu o direito da plenitude da eternidade. Você foi afastado desse direito. E você sofre, e você sente dores, e as pessoas às vezes não te compreendem, e o amor se esfria, e você entra dentro de buracos existenciais, tudo por carência, uma carência tremenda de eternidade. O que falta não é só a psicologia que nos auxilia, o que falta não é só a perspectiva que nos dá horizonte, o que falta é a eternidade. Você caiu da eternidade, a humanidade inteira caiu da eternidade. E é esse assunto central da conversa entre Jesus e um doutor da lei. O homem que dizia que a reconexão com a eternidade tinha a ver com aquilo que se entendia da lei. E Jesus vai dizer como que o homem se reconecta com a eternidade a partir de agora. E aí agora você vai fazer a sua síntese, você vai comparar a sua vida, você vai olhar para si e você vai olhar para fora, e você vai compreender como que se reconecta com a eternidade, quem é o teu próximo pela qual Deus escolheu ser amado. Porque me parece que o Evangelho virou para alguns sair jogando pão, dinheiro para fora, um assistencialismo ridículo. O homem precisa ser reconectado com o Criador olhando para o lado, mas não só jogando pão na boca das pessoas, mas dizendo as palavras da verdade que reconectam o homem novamente ao seu Criador. Porque parece que toda a gente fazer bondade, Deus vai olhar para a gente e vai falar: pô, cara, agora tu completou uma barrinha de bondade, né? Que vai enchendo. Chegou 100% em algum momento. De tanta gente dar comida para pobre, botar as crianças para chutar aqui os outros, para se agarrar, fazer um monte de coisa, ensinar. Agora completou a barrinha da bondade, e aí você pode entrar no meu reino. Tá simples assim. Completou a barrinha da bondade, do assistencialismo, a gente vai e entra no reino, é assim que faz. Jesus fala assim: olha, eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar quem é o seu próximo e como se encontra o próximo. A primeira coisa que ele vai dizer, que descia um homem de Jerusalém, da capital, do lugar do templo, do lugar principal, do centro, para Jericó. Um homem que estava indo para uma cidadezinha pequenininha. Quem lembra da história lá das muralhas de Jericó? Vem com Josué lutar em Jericó. Era uma cidade fortificada. Era uma cidade pequena, era um lugarejo pequeno, mas fortificado, cercado. Havia muros, né? E nessa estrada em direção a Jericó, ele caiu na mão de ladrões. Tá? Ele caiu na mão, não é do PT não, tá? Era ladrão também, mas é ladrão diferente, né? Eram assaltantes, alguns textos vão dizer salteadores, gente profissional do crime, né? E que bateram nele, espancaram, despojaram e meteram o pé, né? Está escrito aqui que eles se retiraram, deixando meio morto. Como que se define o sujeito meio morto? Como é que é? Ele está entre a eternidade que a humanidade busca e a falta da materialidade daquilo que me roubaram. Ele está no meio, né? Vocês estão entendendo que a questão aqui tem a ver com a eternidade. Ele está meio morto. Está um passo de um lado a um passo do outro, né? E ocasionalmente, ou seja, por acaso, circunstancialmente,
de alguma forma, descia pelo mesmo caminho de quem? De Jerusalém para Jericó, tá? Um certo sacerdote, Jesus não quis dar o nome dele não, um certo sacerdote, e vendo, desviou-se dele. A situação do cara de meio morto devia estar feia. Ele levou uma peia da braba, entrou no cacete, apanhou de ficar feio. O sacerdote olhar e falar: olha, eu estou descendo, vindo do meu serviço ministerial. Quem lembra do templo? O templo ficava onde? Em Jerusalém. Ele estava voltando do seu serviço ministerial, do ministro da morte. Alguém que era responsável por reconectar o homem a quê? A Deus, a eternidade. Você tem que parar para pensar sobre isso, querido. Um homem responsável, que tinha na sua responsabilidade reconectar o homem ao seu Criador, né? Assassinar um cordeirinho, matar a ovelhinha, arrancar as tripas. Era isso mesmo. Parece filme Sexta-feira 13, mas ela está lá em Levítico. Pode começar do 8 em diante, tu vai achar bonito. Arrancar as tripas, queimar a gordura, aspergir o sangue. Era alguém responsável por reconectar a humanidade ao seu Criador. Sem sacrifício, sem morte, não havia conexão. Vocês estão entendendo? Sim. Só que esse homem, que era responsável por reconectar o homem à sua espiritualidade real, que é a eternidade, olha para aquele homem que está caído no chão e faz o quê? Passa ao largo. Deixa ele para lá. E de igual modo, um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou ao lado. E o levita, para quem sabe, não é quem voa, né? Glória a Deus, porque você sabe. E nem quem toca no louvor. O levita tinha a função de como um servo nos processos do templo. Não era alguém que conhecia tão profundamente como o sacerdote a lei, mas era alguém que era o trabalho, a mão de obra, alguém que sabia para que o templo era feito, que era para acolher pobre, viúva, estrangeiro e para amparar gente que estava na condição daquele homem, alguém que estava acostumado a enxergar aquele tipo de situação. Esse homem também chega naquele lugar e dá de banda, vai de largo. Mas um certo samaritano, e vocês não conseguem compreender o que é o samaritano aqui para um judeu, porque não existe, é como se fosse um argentino. Flamenguista. É o flamenguista, né? Mas era alguém odioso, alguém que tinha uma outra espiritualidade, alguém que não enxergava a lei da mesma forma que o sacerdote e não da mesma forma que o levita, alguém completamente contrário, alguém que não tinha o entendimento. Alguém que não tinha entendimento, alguém que não compreendia as sínteses, a homilética, a hermenêutica, a exegese, alguém que não frequentou nenhuma escola dominical, alguém que talvez não tivesse nenhum conhecimento profundo da lei. Esse homem estava viajando, estava a trabalho, estava com destino, estava com caminho para ir, estava indo para algum lugar, fazer alguma coisa, não estava voltando. Porque esses homens estavam voltando, cada um do teu serviço ministerial. Eles já estavam livres das suas tarefas, eles já não estavam mais ocupados. Vocês estão compreendendo como é que uma leitura mais densa do texto faz entender algumas coisas? E ele foi movido de íntima compaixão. Íntima compaixão. Eu vou trocar essa palavra. Posso? Ele foi movido por empatia. Ele foi movido por misericórdia. Ele foi movido por amor. Um homem que estava com a sua programação feita, com o seu destino marcado. Bem-vindo ao seu destino. Foi movido por íntima compaixão.
E ele se aproximou. Eu não estou falando de um idiota. Eu estou falando de um ignorante, alguém que não tinha familiaridade com a lei. Eu não estou dizendo de gente que perverte a lei, de gente que transforma a lei de Deus em um objeto a ser brincar, bolinha de gude, que infantiliza as coisas de Deus. Eu estou falando de um homem que não tinha em si o conhecimento que um sacerdote e um levita. Um homem desprovido daquilo que esse homem aqui acima, doutor da lei, chamava de entendimento e colocava como condicional para encontrar a vida eterna. Está conseguindo entender, irmão? Está entendendo? Está entendendo o que eu estou falando? Está fácil de entender? Fácil. Pensa um pouco mais profundo. Traz isso para o espírito, para a alma. Mas traz com profundidade, porque o Senhor ele quer revirar essas coisas, essas condicionais que colocaram dentro de você e te fossilizaram dentro de você mesmo, que você não consegue mais olhar para fora. Deixa isso revirar, deixa esse sabor amargo amargar mesmo. Porque o Espírito é que faz essa tradução. Eu só estou lendo o texto. Vamos lá. Mas esse certo samaritano viajando a caminho de algum lugar, foi até ele, vendo, foi movido de íntima compaixão, de empatia, de misericórdia, de amor. E aproximando-se dele, atou-lhes as suas feridas, fez os curativos, deitando-lhe azeite e vinho, cauterizou, fez arder. Ele não fez carinho não, ele botou ali algo que ia resolver o problema. E pondo-se sobre o seu animal, ele não foi carregando, ele não anda porque a gente tem que ir embora. Ele colocou ele no próprio animal dele, ele trouxe ele para os bens dele, ele trouxe ele para a vida dele, para aquilo que era importante para ele. Ou você acha que era o quê? O cara estava limpinho, tranquilo, um homem que estava viajando a negócio, coloca ele, é assim que acontece. Imagina você com o seu carro, né? O cara está todo arrebentado, sanguentado, vazando sangue na rua, você pega e bota de qualquer jeito no teu carro. É assim que funciona? Esse homem ele não se importou. Ele não estava nem aí. E aproximando-se a todos as suas feridas, deitou azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem, e gastou dinheiro com ele, cuidou dele. E partindo no outro dia, ou seja, interrompeu o seu compromisso, tirou 2 dinheiros, e deu ao hospedeiro, ao dono do hotel, e disse-lhe, cuida dele. E tudo que mais do que ele gastar, eu pagarei quando eu voltar do meu trabalho, do meu compromisso, daquilo que eu deixei de fazer. Estou indo agora. Qual, pois, desses 3 homens te parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? E ele disse, o que usou misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e da mesma forma faça. Então agora talvez tenha ficado mais claro. A humanidade em busca da eternidade. Os homens trancaram Deus dentro das letras. Tiraram Deus do sacrifício e colocaram Deus trancado numa torre de exegese. Quem consegue escalar a torre, quem consegue discernir as coisas, alcança Deus. E todo o resto lá embaixo, que não compreende, que não entende, mesmo que tenha atos de misericórdia, fica fora. Essa é a espiritualidade que nós acompanhamos crescer dentro do nosso país. É essa espiritualidade maldita. É essa forma de olhar para o mundo completamente torto. É essa loucura esquizofrênica que tem feito gente se apartar da comunhão, da eternidade, para viver uma vida completamente desviada, no pior sentido possível, daquilo que é caminho de eternidade, porque não consegue em si suportar tanta bobeira, tanta babaquice que colocaram como lei. Aquilo que é fundamento para a eternidade, segundo Jesus, é a misericórdia e não o entendimento. E isso não é uma convocação à ignorância, não é uma convocação à burrice, ao desleixo, mas é um convite ao amor.
a parar de olhar as pessoas por aquilo que elas podem te oferecer e olhar as pessoas como alguém que caminha para a eternidade assim como você. Porque nós achamos, quando lemos esses textos, que nós vamos para os extremos na vida, então eu não preciso mais de nada, né? É só sair aí jogando pão na boca, dando ferida, andar com mertiolate, que a gente vai passando nas pessoas e está tudo resolvido. Mas se esquece que a síntese do conhecimento, segundo a teologia, se chama praxis. A praxis, que não tem a ver com prática, praxis é outra coisa. Praxis é a revolução que o entendimento faz dentro do sujeito, que o faz viver de uma maneira completamente diferente do que alguém que apenas sabe. É a ação do saber em mim, dizendo que a verdadeira revolução não é o entendimento meticuloso, exegético da teologia, mas a síntese, que esse conhecimento que é vivo, que é palavra, que encarnou, que é verbo, faz de revolução em mim. E aí, eu não vou mais para a eternidade habita em mim. Ela está dentro, ela é intrínseca ao eu. Ela é algo que não se desassocia, que eu não consigo cortar. Daqui para cá é o John eterno, daqui para cá é o John carnal. É algo que se torna uma única coisa em mim. Jesus está dizendo que a síntese, como caminho para a eternidade, não tem a ver com o quanto que você compreende o que eu estou dizendo aqui. Mas enquanto aquilo que você não compreende, não entende, não sabe, passa batido, parece que eu estou falando aqui em outra linguagem, mas isso remexe em você, no teu espírito, e traz um discernimento que é ação para a vida de eternidade. Porque a eternidade não é um lugar para onde eu vou, a eternidade é o que eu sou. E aí a gente para de tomar decisões por enquanto, porque não existe por enquanto, porque nós somos eternos. Não tem como viver a vida sem habitar em si a eternidade. Está faltando algo que está te deteriorando para a vida, que está te tornando pior, que está te tornando raso, que está te tornando completamente superficial. E não tem a ver com aquilo que você sabe, mas tem a ver com aquilo que você olha, discerne e age. E nunca vai ter com aquilo que você sabe. Mas o discernimento parte, não desse homem que pensa, cogita no seu coração saber, e é um ignorante. O conhecimento parte daquele que no seu caminho para tudo para atos de misericórdia. O verdadeiro discernimento não é compreender que o outro não sabe alguma coisa, porque Jesus compreendeu isso e não falou nada. O verdadeiro discernimento é saber quem precisa de socorro. E a gente não para de pregar isso aqui, e não tem como parar de pregar isso aqui, porque a gente não quer formar moloide para a religião. A gente quer trazer gente para a eternidade, a gente quer apontar para a eternidade, a gente quer fazer com que vocês entendam que são eternos. Você não decide nada por agora. Não, por enquanto eu vou agindo assim. Daqui a pouco a gente vê o que vai dar. Nós somos seres eternos, nós tomamos todas as decisões com a eternidade dentro da gente. Como eu disse no início, e repito de novo, para que isso talvez faça sentido na sua cabeça, a gente perdeu a condição da vida ser um fim em si mesmo. Agora a gente vive para que a gente seja eterno. Seja lá quanto tempo você vai ter na sua vida. Você sabe quanto tempo você tem? Para quem não sabe quanto tempo tem, a gente tem muito pouco tempo. E aí, a busca do homem pela eternidade vai sempre esbarrar no relacionamento que ele tem com os homens. Esse sujeito aqui não estava indo para lugar nenhum, além daquilo que ele precisava resolver do seu trabalho. Ele não estava indo para o templo,
Ele não estava indo para uma adoração completamente vertical, lá fazendo, né? Pedir a pedra preciosa, pedir para Deus liberar o destino dele. Não estava nada disso, ele não estava com essa. Ele estava indo no caminho dele. E você está indo também no seu caminho. Você está tomando decisões que não tem necessariamente a ver com isso aqui, com essa estrutura de igreja. Você está vivendo a vida, você trabalha na tua vida, você vai para a rua. Mas será que você tem disposição para parar o seu caminho? Será que você tem disposição, mesmo que sem entendimento, para olhar a dor humana e se entender também como humano, carente de eternidade, assim como aquele que está caído? Porque é essa reflexão que Jesus diz que vai mudar a sua concepção de olhar e saber quem é o próximo. Porque quem é o próximo não é necessariamente quem eu quero atender. Quem é o próximo, porque o sacerdote queria atender alguém. Você acha que ele não tinha alguém para atender? O sacerdote tinha acabado de atender alguém lá no templo. O levita tinha acabado de auxiliar o sacerdote, Hugo. O levita não estava à toa, o sacerdote não estava à toa. Só que não é quem eu escolho para ajudar, ou quem eu escolho para fazer o bem, ou quem eu escolho para trazer da meia morte para a vida. Na verdade, é entender que no caminho, no trajeto, no processo, quando eu estou já indo para algum lugar ou tentando fazer alguma coisa, Deus decide interromper o meu caminho com algo, alguém, alguma coisa. Não é você que está caçando, virou o caça doente, o caça mendigo, o caça meio morto, o caça meio fantasma, né? A gente entende que é muito mais uma disposição de se compadecer do outro, muito mais com aquilo que a gente está pensando para a gente. Porque ele tinha um trajeto. Em dado momento, algo interrompeu o trajeto dele. Qual é a disposição que você tem para alcançar a eternidade? Porque é disso que Jesus está falando aqui. É o quanto que você está disposto a alcançar a eternidade. É o quanto que você está disposto e o quanto que você está alcançando, vislumbrando, desejando a eternidade. O olhar que você vai ter para o outro é exatamente um olhar de desejo pela eternidade que o Senhor te propõe. Qual é o olhar que você tem para o outro? Será que você já está vendo tudo como acabado? Ah, esse mundo não tem jeito não. É desse jeito mesmo. Vai ser assim pro resto da vida. E às vezes você não compreende essa verdade porque você não está atento para ela o tempo todo, gritando, latejando, vibrando, sangrando na sua frente. E aí, gente, a compreensão disso vira realmente um ato, um desafio, vira um ato de revolução. Abrir mão daquilo que a gente tem como conhecimento para poder ser aquilo que o Senhor deseja que a gente seja na vida. E aí você pode falar assim, bom, John, mas isso daí é muito simples, né? É só eu começar a não esquentar a cabeça para essas leituras, para essas coisas, que aí Deus vai me mandando a zica no meio do caminho. Querido, você não entendeu o que é eternidade. Você ainda não compreendeu o que é eternidade. E aí é um caminho completamente reverso. É mostrar para vocês que existe uma outra espiritualidade. Existe outra forma de enxergar a vida. Não é uma espiritualidade que está tentando fazer o bem. É a espiritualidade que busca a eternidade. Porque senão a gente vira ONG. Eu não acho nada ruim de virar uma ONG. Inclusive eu já falei que não quis virar ONG. Mas uma ONG que não tem conexão com as verdades do Evangelho. A gente está tratando gente para curar com autoestima. O Evangelho não quer tratar você com autoestima. O Evangelho, inclusive, ele quer te moer. Ele quer te apertar. Ele quer te esmagar. Assim como a uva ela é esmagada para poder produzir o vinho, o Evangelho ele quer esmagar esses conceitos que você tem de espiritualidade para te trazer o verdadeiro e real conceito de espiritualidade, que não é o quanto você entende, mas o quanto você se dispõe. O quanto que seu coração está disposto a ser movido de íntima compaixão. Porque aí vai mudar tudo. Porque aí você vai deixar de ser esse crápula que faz esse missa de corpo presente nesse ambiente. E você só vem para esse ambiente aqui porque você tem que vir. Mas você vai ser um homem honesto,
que sabe as limitações da sua espiritualidade. E é como esse samaritano, que pode não entender nada de teologia, mas entende de gente. Entende de gente, entende de dor, sabe que dói, sabe que é difícil, sabe que é puxado, sabe que acontecem circunstâncias que destroem as nossas perspectivas. Esse homem que estava indo pelo caminho, estava com destino também, você sabia? Mas em um momento o destino dele foi interrompido. Não por alguma coisa que ele buscou, nem por um caminho que era inerente ao caminho dele, mas pela maldade de algumas pessoas. E o Evangelho ele vem para sanar essas maldades que excedem o desejo, que não é desejo de ninguém passar por isso que passou. Ele vem sanar, ele vem curar. Ele não vem trazer uma resposta crítica, teológica, filosófica, mas ele vem trazer a disposição de alguém que tem a capacidade de parar o teu caminho para curar alguém, para sanar alguém, para amar alguém profundamente, a ponto de se despojar do seu caminho, a ponto de se despojar dos seus bens, a ponto de gastar com aquilo ali, sabendo apenas que alguém sofre, sem precisar compreender a leitura que o outro tem do texto, sem precisar compreender como que ele leu ou como que ele aprendeu. O samaritano era alguém completamente odioso, era alguém completamente revogado pela lei judaica, simplesmente porque em algum momento decidiu seguir o seu próprio coração. Mas Deus diz que até samaritanos, gente que não tem conexão nenhuma com a verdade daquilo que é a concepção filosófica, teológica, essas pessoas podem ser boas e misericordiosas e alcançar a eternidade, talvez de uma forma mais plena, e antes que você que está sentado aqui achando que compreende alguma coisa. Ele está dizendo que não está no conhecimento, mas está na disposição. E isso é uma verdade da eternidade. Então, se para você é custoso esse movimento que a gente faz como igreja, se para você é doloroso estar nesse ambiente, se é pena, minha perna, minha bunda, querido, eu vou dizer para você, o que falta a você não é disposição, o que falta em você é eternidade. Porque seres da eternidade se compadecem e acham importante cada sujeito que está sentado aí. E que ele pode, a qualquer momento, tocar a vida desse sujeito com amor, com misericórdia, com disposição. Essa é a concepção de seres da eternidade. Não é alguém que vem aqui para frente para o lugar que eu estou, né? Ainda bem que a gente não tem púlpito aqui, né? Mas geralmente quando você tem púlpito, você fica de cima para baixo, contemplando a miséria e o problema lá de fora. É muito fácil falar qualquer coisa. Agora eu convido você para a minha vida, eu convido você para a minha casa, eu convido você para a minha realidade, para você ver como que eu ajo na vida. E aí a gente vai mostrar o que é eterno e o que não é eterno. O que faz sentido na vida e o que é hipocrisia de morte, assim como esse homem aqui, que contaminou o texto com o seu entendimento. Ao invés de facilitar a vida para o outro, ele complica para que ele possa entrar e ninguém mais consiga contemplar essa eternidade. Será que a gente não está se tornando gente assim? Será que a gente não está virando um sujeito rançoso? Eu estou achando ótimo, né, cara? Essas camisas que tu ranço. Eu já vi péssimas ideias, né? Mas igual essa eu estou para enxergar ainda. Porque o povo não sabe o que é ranço. Eu tive no lixão em Gramacho, vou contar para vocês, em 2005. Lá era um lixão ainda, agora já não é mais, né? Entre 2004 e 2005, eu não tenho certeza. E lá, caminhões e caminhões que eram descarregados o tempo todo de lixo. E aí se cavava com uma enxada, uma valeta que saía daquele lixo. E ali escorria um líquido, que alguns chamam de chorume, mas na sua essência também pode se chamar ranço, que é o detrito do lixo lá, o povo chamava de ranço. Tem que escorrer o ranço. E ali eles buscavam comida, né? Ali eles buscavam roupas, ali tinha tudo, lixo hospitalar já foi encontrado, né? Pessoas que viviam numa condição terrível. E o sujeito vai e transforma isso em moda. Transforma isso em algo que ranço, olha que coisa bonita para se carregar. Eu nunca vi uma geração tão idiota como essa que está vindo aí. Eu nunca vi uma geração tão imbecil e apartada dos conceitos de eternidade como essa. Eu nunca vi. Eles pegaram aquela marca lá, cara pra caramba, né? E transformaram em ranço. A gente tem o poder de pegar a eternidade e transformar em ranço.
Será que você tem feito isso na sua vida? Pegou aquilo que era sublime, que é sublime, e transformar em ranço? Será que você tem feito isso? Porque é isso que esse homem estava fazendo aqui, fazendo camisa de ranço, para o povo poder dar, com aparência de entendimento, mas sem compreender quem é aquele que realmente faz a vontade do Eterno. É necessário uma reflexão mais profunda sobre o que a gente tem tomado como espiritualidade. Porque essa espiritualidade do ranço é uma espiritualidade que não tem a ver com Cristo e vai levar você para o buraco mais profundo onde você esteve dentro de você mesmo. Essa superficialidade, essa forma de olhar superficial, rasa, vai fazer com que a tua vida se torne um sinônimo de doideira para você. Porque você não vai conseguir se compreender. E algo dentro de você vai começar a fervilhar de uma maneira a trabalhar contra você. E aí quando você for perguntado acerca daquilo que é a eternidade, você vai colocar a eternidade não segundo aquilo que ela é, que é atos de misericórdia, mas espiritualidade como aquilo que você enxerga, como contaminado pelo teu ranço. E o teu ranço pode fazer com que a espiritualidade para o outro fique mais difícil. Será que a gente está sendo uma igreja que realmente aponta para aquilo que realmente é a espiritualidade? Será que essa espiritualidade está tomando rasa? Essa coisa terrível, que tem muito mais a ver com as músicas que você ouve, do que a síntese que você fez do Evangelho? A gente precisa parar para pensar. Porque essa reflexão é a reflexão que eu fiz essa semana. A gente está numa semana aí que é chamada de Black Friday, né? E você cria uma data para a pessoa consumir. Não tem nada a ver com a necessidade real, não é nada que você não poderia esperar para janeiro comprar. Mas a gente cria alguma coisa, a gente cria uma lei, uma regra, e todo mundo obedece. Todo mundo obedece a regra. E isso faz mal. Porque na verdade a gente não entende aquilo que a gente precisa. A gente entende aquilo que ditam para a gente poder fazer. E a gente acha, inclusive, que a gente está fazendo algum tipo de vantagem, né? E aí eu vou contar para vocês, eu trabalhei no Americanas.com e aí com um mês de antecedência todos os produtos aumentam. É um mês de antecedência, para dar tempo de você achar que realmente está fazendo alguma vantagem. E é nessa época que você decide comprar. Né, para movimentar o comércio. Sabe por quê? Porque nessa época, geralmente as pessoas recebem seus 13º, eles imaginam quanto que você tem no bolso e programam uma data para que você consuma aquilo que você tem. É basicamente isso. E essa é a espiritualidade desse homem aqui, que está criando, que está fazendo, que está fabricando um modo de se pensar a partir daquilo que ele conhece, mas que não tem conexão com a eternidade. A eternidade é outra coisa. A igreja precisa despertar para isso. Agora vamos ler um último texto aqui comigo para que a gente termine isso. A gente precisa refletir, gente, pelo amor de Deus. Porque infelizmente a gente está numa época em que as pessoas estão cada vez mais rasas, superficiais. Eu não sei se você tem percebido isso. Abre em Tiago 3,17 aí. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. E aí, a gente precisa entender que a sabedoria de verdade ela é baseada em misericórdia.
ela é baseada em tratabilidade, ela é baseada em paz. E o fruto da justiça se semeia na paz. A justiça do homem hoje, segundo Cristo, é a eternidade. Essa é a justiça para o homem. Vamos ficar de pé? É aquilo que foi declarado acerca de você. O que foi declarado acerca da igreja é paz. O que foi declarado para a igreja é que a sabedoria que vem do alto, ela vem cheia de misericórdia, ela vem cheia de tratabilidade, ela vem cheia de carinho, ela é amável, ela é tratável. Tudo aquilo que vem contrário a isso, tudo aquilo que não vem resplandecendo de amor, tudo aquilo que não vem com cheiro de amor, tudo aquilo que não vem com cheiro de pacífico, a gente precisa parar e observar, porque pode ter muito mais a ver com a minha leitura deturpada da lei, com os meus acréscimos pessoais da minha personalidade, e não com a realidade da eternidade para o homem. A eternidade está diante de você, e ela se explica, e ela se aplica com misericórdia, com amor, sendo pacífico, sendo tratável, sendo amável. É assim que se semeia a justiça. É dessa forma que a justiça precisa vir. É esse cheiro que tem justiça. E mesmo que você não tenha compreendido o que a gente está falando aqui essa noite, eu quero que esse Espírito se revele em você, porque você vai saber que ela é a verdade, e que não é a única verdade, mas é a verdade do Cristo, e a verdade do Cristo é a única que me interessa. Mas nenhuma faz sentido para a eternidade. Jesus diz que a eternidade não é de quem sabe, é de quem se dispõe. Ponto final. Se você é alguém que está disposto, se você vem para aqui não para que você esteja com uma missa de corpo presente, uma estátua, um objeto, um cimento, mas se você vem para cá se encher de amor, para que na vida você possa exercitar isso, você está no lugar certo. Agora, se você vem para cá para estar, querido, eu preciso que essa eternidade se movimente em você, porque eu não quero dizer para você, mas eu vou dizer para você que você está perdendo o seu tempo. Está perdendo o seu tempo. Porque aqui a gente está avançando, a gente está indo, a gente está caminhando. A gente não vai deixar de caminhar. Só que a gente vai parar para olhar com misericórdia para quem está pelo caminho. A gente não vai, o cara foi tomar o caminho dele, cara. Você acha que ele não foi fazer o que ele tinha que fazer? Ele foi fazer. Mas ele parou com misericórdia. A igreja não é um lugar de gente forte. A igreja é um ambiente que reconhece suas fraquezas. E não reconhece suas fraquezas como debilidades, mas reconhece que é na fraqueza que ela mostra que ela é completamente dependente do Deus que ela diz invocar. Então é na fraqueza que ela é forte. Porque é na fraqueza que ela diz: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu não sou nada. Senhor, me assaltaram, me bateram, me deixaram meio morto. Quem pode ser por mim? E aí passa o sacerdote e o cara fala: é esse. Pô, não tem como, o cara tem a ver com a eternidade. O cara está falando lá todo dia que tem que morrer para chegar na eternidade. E ele mata e ele faz o trabalho. Talvez você não tenha que raciocinar hoje que será que sua espiritualidade não se tornou um profissional? Será que você não é um profissional da fé? Mesmo não desejando ser? Você acha que já fez sua parte? Então agora você tem que ir embora para casa. Será que você não virou um profissional disso? Mesmo não sendo nada, você não precisa ser pastor para ser profissional da fé não. É só você colocar a fé dentro de um plano cartesiano. Que Deus não pode mudar nada, senão tu surta, tu pira. Será? Será que você não é igual o levita? Que acha que já você serve aqui pra caramba, quando você vê alguém caído na vida, não, no domingo eu já dei meu gás. Agora deixa eu tocar o caminho aqui porque eu estou ocupado. Mas agora que se você seja esse lixo, esse homem inculto, indouto, um homem trash, o micróbio do veneno, o samaritano. E aí a gente se sente assim, né? A gente é todo mundo nessa parábola, né? A gente é o cara que passa ao largo, a gente é o homem caído, a gente é o samaritano. E talvez hoje a gente se sentiu um samaritano, né? Alguém com pouca importância, alguém que, eu? Talvez
samaritano também não tinha. Mas a minha espiritualidade, eu não compreendo nada, eu não sei de nada, eu leio e não entendo nada. Isso para mim é um monte de letra, uma por cima da outra. O samaritano também não entendia. Mas eu não vou na igreja, ou quando eu vou na igreja eu vou, mas não estou. O samaritano não tinha lugar para adorar, a não ser um monte, ficava lá, Monte Gerizim. Esse samaritano aí, ele vai dizer pra gente que não é a quantidade de coisa que você acumula de saberes, de espiritualidade vazia, mas o quanto que você se dispõe a parar. Para tudo. Tem alguém precisando de atos de misericórdia. E essa misericórdia vai levar para a eternidade. Foi Jesus que disse, querido. Se você não se comprometer com a misericórdia, a eternidade se apaga em você. Não que ela deixe de existir, mas ela deixa de fazer sentido. E uma vez que ela perde a eternidade, perde a sua qualidade, é frio e vazio o caminho. Então eu quero orar. Eu quero orar por você que talvez tenha se transformado num profissional da igreja. Tem se tornado um objeto profissional, um objeto estático, que daqui para amanhã é o que vir veio, né? O que vier na vida tá bom para mim. E na igreja a gente tenta fazer alguma coisa. Deus não precisa que você faça nada, querido. Eu vou te dizer isso que é triste demais. Mas Deus não precisa de nada. Nunca precisou. Eu estou fazendo a obra de Deus, eu faço isso, eu não estou fazendo nada, querido. Está servindo gente. Servir gente, segundo o apóstolo Paulo, mesmo que entregue o corpo para ser queimado, se não tiver amor, não vale nada. É sacrifício bobo. É melhor até parar de fazer. Porque perde sentido. Tudo que a gente faz sem sentido, a gente esmorece. A gente desanima. Precisa da aprovação do outro. Se for 8 horas e falar, perdeu o sentido. Eu quero saber como é que vocês vão lidar com as pessoas que estão vendo agora da vida. Como é que vocês vão lidar com gente que está morrendo, que está matando, gente que não está nem aí para a qualidade de vida que você leva. Você tem pai, você tem filho, ele só quer fazer o mal. Como você está lidando com essa geração desse jeito? Como é que você está lidando para gente que você olha completamente diferente daquilo que você tem como conceito de espiritualidade? Como é que você está olhando para as outras espiritualidades? É uma competição? Porque nessa aqui o samaritano encontrou a eternidade. Ele sabia onde estava a eternidade. Se avalie, querido. Senhor Deus, Pai de tudo que somos e tudo que temos, Criador de todas as coisas. Que porcaria de espiritualidade que a gente tem levado às vezes, Pai. Que incapacidade de sermos eternos naquilo que o Senhor nos convocou, Pai. É terrível o que eu tenho sido. É terrível, Pai. É desassociado do Senhor. Nos desculpe, Pai. Nos perdoe por essa espiritualidade terrível. Nos perdoe por essa concepção que pensa muito além de nós mesmos do que convém. Perdoa as nossas lutas contra moinhos de vento, contra questões inexistentes. Perdoa as nossas lutas mais tolas, Senhor, porque talvez não tenhamos enxergado o essencial. Oh, meu Pai, lava o nosso coração, Pai, como essa chuva tem lavado no chão, Pai. Porque talvez a gente se tornou profissionais da religião, profissionais da fé, que não compreendem mais a essencialidade da misericórdia e do olhar com amor na vida. Já achamos que fazemos demais, Senhor. Estamos fazendo adendos à tua lei de amor, para que a gente possa justificar aquilo que nós somos, assim como esse homem, doutor da lei. Me perdoa, Deus. Eu estou enganado quase sempre, Senhor.
A minha disposição tem sido talvez para atos religiosos, Senhor, mas muda o meu coração, Pai. Muda a minha forma de pensar, Senhor. Troca essa hipocrisia pela eternidade, Deus, porque não dá para viver sem a eternidade. É raso demais, Senhor. Não tem paixão, Senhor. Não tem lágrimas, Senhor. Não tem a dor de entender que tem gente partindo, tem gente se perdendo, sem experimentar a modalidade de vida e abundância que o Senhor nos oferece, Deus. Oh, Pai, que dor, Pai. A gente precisa aprender mais do Senhor, Pai. A gente precisa aprender de Ti, Jesus. Ajuda a Tua igreja, Pai. Ajuda o Teu povo, Pai, que está entendendo espiritualidade como coisas que se faz, Senhor, como atividade religiosa, Senhor. Está entendendo espiritualidade pelo viés mais terrível possível, Senhor, que é o viés da barganha, que é o viés da troca, Senhor. Perdoa-me, Senhor, porque eu sou assim. Rasga meu coração, Senhor. Rasga meu coração nesse lugar, Pai. Me escreve, Senhor, porque esse texto é para mim, Pai. Me espreme, Senhor, porque é tudo para mim, Deus. Tudo veio para mim, Senhor. Tudo caiu no meu coração, Senhor. É tudo aquilo que eu sou, Senhor. Me perdoe, Pai. Me perdoa porque eu estou equivocado, porque eu estou errado. Me perdoa porque se eu agir como profissional, Pai, eu tenho me afastado da eternidade. Tenha misericórdia da Tua igreja, Pai. Eu sei que aquilo que não alcançou o coração humano, que não entrou no raciocínio da cognitivo, é tudo aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que Te amam, Senhor. E é isso que nós queremos experimentar, Senhor. É essa fé, Senhor. É esse mover, Senhor, que não parte de nenhuma concepção de entendimento e não parte de nenhuma profissionalização da religião, mas vem para aqueles que são simples, que vem para aqueles que se dispõem, Senhor, que a Sua igreja receba esse espírito avivado, Senhor, que ele receba esse entendimento novo, Deus, e que a verdadeira espiritualidade aflore, brote, nasça, gere frutos para a eternidade, Senhor. Que essa espiritualidade medíocre, Senhor, possa ser quebrada em nós. Que se transforme no mais puro amor pela humanidade, por aquilo que é humano, por aquilo que é comum, Senhor. Que esse senso de complicação, de amar o complicado, de amar o difícil, seja quebrado em nós, Senhor. E que o simples, que o tratável, que o amável brote no nosso coração, irradiando aquilo que o Senhor é, Pai. Toca a Tua igreja, Pai. Muda a Tua igreja, Senhor. Troca a substância do Teu povo para que eles sejam mais parecidos contigo. É o que peço, Senhor, é o que clamo, rasgando meu coração e confessando essa minha hipocrisia, Senhor. Não me deixe sair daqui do jeito que eu entrei. Que essa palavra que mudou o eu possa tocar os corações, mesmo daqueles que não entenderam nada, Pai. Porque o que faz entender não é aquilo que eu leio, mas aquilo que o Senhor é em cada um aqui, Senhor. Traduz aos corações essa mensagem naquilo que eu fui completamente insuficiente. Mas que as pessoas não saiam daqui do contrário, Senhor. Porque Teu é o reino, Senhor. Teu é o reino, Pai. Para sempre. Para a eternidade. Para aquilo que nós buscamos com essa vida tão limitada. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.